Antes que muita gente percebesse a magnitude do que estava acontecendo, a China assumiu a liderança global na fabricação e compra de veículos elétricos. VEs. E olha, não parece que eles vão abrir mão desse posto tão cedo. Só nos últimos 2 anos, o número de VEs vendidos por lá foi de 1.300.000 para incríveis 6.800.000. Mas eis que surge a pergunta: como é que a China conseguiu essa façanha? E se eu te contar que a Tesla foi de grande valia nesse processo, você acreditaria? Nesse vídeo, você vai ficar por dentro dos bastidores das indústrias de VE chineses. E já sabe, se não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Diversos especialistas relataram que, por um longo período, o governo desempenhou um papel crucial, impulsionando tanto a oferta quanto a demanda por veículos elétricos. Com uma mãozinha cheia de subsídios, isenção de impostos e contratos espertos, várias marcas locais de carros elétricos começaram a aparecer, melhorando suas tecnologias para conquistar os corações dos consumidores chineses. Isso resultou em uma cena interessante. Uma nova geração de compradores começou a se interessar por esses veículos. No entanto, a história que nos trouxe até esse cenário vai além das políticas do governo chinês. Também inclui a participação da Tesla, pesquisadores chineses especializados em tecnologia de baterias e consumidores em outras partes da Ásia. Mas para você entender tudo isso, vamos voltar a 20 anos atrás, onde praticamente tudo começou. Na virada dos anos 2000, a indústria automobilística chinesa enfrentava uma situação peculiar. Embora fosse uma potência na fabricação de carros convencionais movidos a gasolina, carecia de marcas locais capazes de competir com os fabricantes estrangeiros que dominavam esse setor. Foi quando eles perceberam que seria difícil superar os gigantes dos EUA, Alemanha e Japão na inovação dos motores a combustão. A pesquisa em veículos híbridos, onde as baterias ainda tinham um papel secundário, já estava nas mãos de países como o Japão. Isso fez o governo chinês mudar de rumo e investir num território totalmente novo: carros movidos só a baterias. Naquela época, os riscos associados aos carros elétricos eram consideráveis, pois eram principalmente experimentos de nicho, muitas vezes descontinuados após alguns anos de produção. No entanto, a possível recompensa era substancial: a chance de obter uma vantagem competitiva significativa para a China em um setor crucial da indústria automotiva. Enquanto isso, os países líderes na produção de carros a gasolina ou híbridos não viam a necessidade iminente de mudança. Para eles, os híbridos já haviam alcançado sucesso e a transição para carros elétricos não parecia tão urgente. Adicionalmente, para a China, investir em carros elétricos representava uma oportunidade para enfrentar desafios ambientais, como a poluição do ar, reduzir a dependência do petróleo importado e impulsionar a economia após a crise financeira de 2008. Como sempre, a China já possuía algumas vantagens estratégicas. Mesmo sendo uma tecnologia diferente, a fabricação de carros elétricos ainda exigia a cooperação da cadeia de suprimentos automotivos existente, e a China já possuía uma infraestrutura sólida nesse sentido. Suas fábricas de carros a gasolina podiam ser adaptadas para apoiar uma nova indústria de carros elétricos. Então, lá em 2001, o governo chinês iniciou seus investimentos na ideia dos carros elétricos, tornando a tecnologia uma prioridade no Plano Quinquenal da China, o principal plano econômico do país. Em 2007, a indústria recebeu um impulso significativo quando Wan Gang, um engenheiro automotivo com uma década de experiência na Audi na Alemanha, assumiu como ministro da Ciência e Tecnologia da China. Wan, um entusiasta de carros elétricos, testou inclusive o primeiro modelo da Tesla em 2008, ano de seu lançamento. A decisão de apostar fortemente nos carros elétricos foi atribuída a Wan, e desde então, o desenvolvimento desses veículos tornou-se uma prioridade constante no planejamento econômico chinês. O governo adotou medidas decisivas para impulsionar a indústria de veículos elétricos, incluindo a distribuição de generosos subsídios financeiros às empresas do setor a partir de 2009. Esses subsídios incentivaram a produção de ônibus,
táxis e carros elétricos para consumidores individuais. Embora em 2009 tenham sido vendidos menos de 500 veículos elétricos na China, o aumento no financiamento permitiu que as empresas investissem em melhorias nos modelos, tornando os veículos mais acessíveis aos consumidores. Entre 2009 e 2022, o governo investiu mais de 200 bilhões de RMB, US$ 29 bilhões, em subsídios e incentivos fiscais. Embora a política de subsídios tenha encerrado oficialmente no ano passado, sendo substituída por um sistema de créditos duplos mais orientado para o mercado, seu impacto foi notável. Mais de 6 milhões de veículos elétricos foram vendidos na China em 2022, representando mais da metade das vendas globais nesse setor. Além dos subsídios, o governo apoiou as empresas locais de veículos elétricos por meio de contratos públicos. Já em 2010, antes da plena aceitação pelo mercado consumidor, os primeiros veículos elétricos chineses foram integrados ao sistema de transporte público em larga escala. Políticas estaduais também incentivaram os indivíduos a adquirirem veículos elétricos, especialmente em cidades densamente povoadas como Pequim, onde as restrições para obter placas de carros convencionais eram rigorosas. No entanto, o processo de obtenção de uma placa para um veículo elétrico era consideravelmente simplificado. Os governos locais trabalharam em parceria com empresas de veículos elétricos para criar políticas personalizadas que impulsionaram seu crescimento. Por exemplo, a BYD, uma empresa chinesa que concorre com a Tesla no mercado de veículos elétricos, estabeleceu uma estreita colaboração com a cidade de Shenzhen, tornando-a a primeira cidade do mundo com uma frota pública de ônibus totalmente elétrica. E falando em Tesla, agora devem estar pensando: maravilha, entendemos, mas qual é o papel da Tesla, a principal fabricante desse segmento nessa narrativa? A história da Tesla na China está colada ao crescimento do mercado de carros elétricos. Quando o governo chinês começou a dar subsídios, a sacada foi não deixar ninguém de fora. Ao oferecer esses incentivos para todas as empresas, criou-se um ambiente onde todas elas se tornaram parte desse sistema e não quiseram mais sair. Além do dinheiro, os governos locais chineses namoraram ativamente a Tesla, convidando a empresa a construir fábricas no país. A Gigafactory em Xangai, construída rapidinho em 2019, foi um resultado disso. Agora, essa fábrica é o coração da produção da Tesla, sendo responsável por mais da metade dos carros entregues em 2022. A China virou um ponto vital na cadeia de fornecimento da Tesla. Essa parceria não se limita a um simples ganha-ganha. A entrada da Tesla no mercado incentivou as empresas chinesas de carros elétricos a elevar seu nível, impulsionando-as a inovar e competir em termos de tecnologia e preço. Agora, a Tesla também precisa se manter ágil para preservar sua posição na China, já que as marcas locais estão em busca acelerada. Essa competição intensa está impulsionando avanços contínuos no mundo dos carros elétricos na China. E claro que não podemos deixar de falar de uma peça principal: as baterias. A tecnologia das baterias desempenhou um papel crucial na transformação do mercado de veículos elétricos. VS na China. As células de bateria, responsáveis por aproximadamente 40% do custo total de um VE, são consideradas a parte mais vital para tornar um veículo elétrico comercialmente viável. Empresas chinesas com destaque para a Contemporary Amperex Technology Company Limited, EATL, tiveram um papel fundamental na inovação e na adoção de tecnologias de bateria, destacando-se as baterias de fosfato de ferro-lítio, LFP. Por mais de uma década, as empresas chinesas focaram no desenvolvimento das baterias LFP, em contraste com as baterias mais comuns no Ocidente, como as de lítio, níquel e manganês-cobalto. Inicialmente, as baterias LFP eram vistas como menos eficientes devido à sua menor densidade de energia e desempenho inferior em baixas temperaturas. No entanto, empresas chinesas persistiram na pesquisa e inovação, reduzindo a diferença de densidade de energia. Além disso, a China possui uma vantagem significativa na fabricação de baterias,
devido ao controle sobre muitos dos materiais essenciais necessários. Apesar de não possuir todos os recursos naturais, o país domina a maior parte da capacidade global de refinamento de componentes críticos, como cobalto, sulfato de níquel, hidróxido de lítio e grafite. Esse controle estratégico de materiais químicos fundamentais proporcionou às empresas chinesas uma cadeia de suprimentos estável ao longo do tempo, enquanto outros países buscam garantir o controle de minas de metais essenciais. A China mantém uma posição sólida, oferecendo não apenas baterias de VE a preços competitivos, mas também garantindo uma disponibilidade significativa devido à robusta capacidade de fabricação construída e em desenvolvimento no país. A transformação do mercado de veículos elétricos, VEs, na China, impulsionada pela inovação em baterias e políticas governamentais, resultou em uma demanda interna significativa. Mais de 50% dos chineses consideraram comprar VEs em 2021. Empresas como BYD, Xpeng e Li Auto responderam à crescente demanda. O sucesso dessas empresas reflete a aceitação de marcas chinesas pela nova geração de compradores. Replicar esse sucesso globalmente apresenta desafios, mas a expansão para a Ásia emergente mostra um potencial contínuo de crescimento. A China, ao focar na produção e exportação de VEs, não apenas reduz sua dependência de importações, mas também cria uma indústria de exportação robusta. Em 2022, a China exportou 679 mil veículos elétricos, um aumento de 120% em relação ao ano anterior. Não há motivos para duvidar que os números crescerão ainda mais daqui para frente.